sendo que inovação tem a ver com inconformismo. A Cris Arcangeli, que estava aqui agora há pouco, ela fala muito na palestra dela que ser inovador nada mais é do que você ter um olhar atento aos problemas dos outros. Conforme você vai prestando atenção naquilo que você pode fazer para trabalhar num determinado problema, você consegue trabalhar a inovação na raiz. Que a inovação nada mais é do que isso, você trabalhar a ação de criar ideias. Mais um podcast direto da Expo Empreendedor. Eu sou o Thiago TJ, estrategista de branding para o novo empreendedor. E neste podcast nós estamos recebendo empreendedores, especialistas, gente que faz acontecer, que está envolvido com marketing, com branding, com gestão de empresas, de negócios, institutos, enfim. Várias pessoas contando as suas histórias, contando as suas experiências para inspirar você, através dessa mídia fabulosa que é o podcast. Seja bem-vindo. E no podcast de hoje eu recebo o professor Cadu Damian. Eu vou chamar ele de professor Cadu Damian e ele vai se apresentar. O cara é fantástico. Já nos conectamos aqui, com certeza é o início de uma parceria. Bem-vindo, Cadu. Obrigado, Thiago. Olha, pode me chamar de Cadu Damian também, que é bem tranquilo. Eu falei como? Não, é que você falou professor Cadu Damian, mas Cadu Damian, tá bom. Tanto faz. Apesar que a gente acaba se tratando por professor, porque nós somos aí colegas de atuação, inclusive, né? Exatamente. Então acaba sendo comum. Professor pra cá, professor pra lá. Mas olha, é um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é uma oportunidade única, não só para estar no contexto aqui da Expo Empreendedor, mas também para a gente poder trocar uma ideia a respeito da nossa atuação, a respeito de empreendedorismo, inovação, o contexto que nós temos hoje, né? E todas as ideias que vêm surgindo, todas as... E quantas ideias, hein? Pois é, nem me fale, assim, quando a gente pensa em empresas que estão surgindo, empresas que estão para surgir, tem muita coisa bacana para a gente analisar realmente. Que coisa. Ô Cadu, mas vamos lá. Quem é o Cadu? O Cadu é... Bom, o Cadu é Eu me sinto ainda um rapaz, apesar de já ter 40 anos. Já, né? Você é de 82 também? Eu sou de 83. 83. Eu faço aniversário dia 5 de maio de 83. Tá. Então é 5/5 de 83. E, bom, com 4.0 eu ainda me sinto bem jovem. Na verdade, Ô Cadu, o pessoal fala... eu sou de 82, Cadu. Então nós somos bem jovens, somos né? jovens. Com certeza. É que muitas vezes a sociedade, principalmente pra gente que cresceu ali na década de 90, pegou ainda aquele mercado de trabalho que estava começando a mudar, né? Sim. E eu particularmente comecei a trabalhar aí no início dos anos 2000 e depois eu vou explicar aí minha trajetória. Mas a gente pegou ainda uma época em que o pessoal achava que não, porque quando está chegando nos 35, ou você tem um emprego definido, ou então você realmente cai por terra, você fica aí perdido. E aí, às vezes, eu assim, fico pensando, por um lado, eu tenho realmente a atuação docente, como a gente vai conversar, e eu cheguei aí nos 40 com uma boa atuação docente. Por outro lado, eu tenho aí uma carreira que eu estou desenvolvendo e que, de certa forma, eu me sinto realmente como se eu estivesse estagiando nessa área. E aí eu vou explicar também que é a questão de me envolver muito com a parte de mentoria de startups e a parte de ser também palestrante. Profissionalizar a minha atuação como palestrante agora acaba sendo o meu desafio atual, digamos. Profissionalizar a sua atuação. Que top, não tinha pensado por esse aspecto. É porque assim, o palestrante ele envolve duas questões, dois tópicos, né? Sendo a primeira a questão que o palestrante ele não pode simplesmente ser o professor que sai da sala de aula e sobe ao palco. Hoje isso já não cabe mais. Antes, muitos palestrantes se formaram assim. O próprio Mário Sérgio Cortella, ele realizava palestras num contexto educacional. E aí ele estava, quando subiu ao palco, ele foi só aperfeiçoando a sua oratória, o modo como ele acaba trabalhando com o público, a divulgação, né? A divulgação das suas ideias. E aí é o fera, o monstro da palestra nacional que a gente vê hoje, né? Mas, assim, hoje o professor ele tem que ter em mente que o palestrante
ele não pode chegar só transmitindo o conteúdo, ele tem que transformar a pessoa. Transformar no sentido de passar emoção, passar realmente uma paixão sobre aquilo que ele está ali falando, ministrando, mas também fazer com que o conteúdo seja passado de uma maneira a mais prazerosa possível. E é aí que está o desafio do professor, que muitas vezes ele ainda não conseguiu captar, talvez, o seu jeito de contar as histórias, o seu jeito de storytelling, e aí ele acaba tendo esse desafio para o palco. É claro que aquele que acaba dominando isso em sala de aula, com certeza para a palestra ele acaba tendo muito mais assim, facilidade, e até para entender o mercado. E assim, uma outra questão que a gente enfrenta, normalmente o professor, quando ele é convidado para dar palestra, não é visto como uma atuação profissional à parte. É como se a palestra fosse uma extensão da sua atuação como professor. E aí o que acontece, durante muito tempo, os convites para palestra, nada contra. Me fez assim uma experiência realmente enriquecedora poder dar palestras gratuitas e voluntárias. Mas assim, conforme você quer transformar isso numa carreira, você tem que, de certa forma, equilibrar um pouco as coisas, fazer com que as oportunidades surjam não só nessa questão do pro bono, mas também que sejam oportunidades remuneradas. E aí você tem que desvincular realmente a atuação de palestrante com a atuação de professor. Porque senão o pessoal já mistura as coisas e fala assim, professor, sabe aquele assunto lá da sala de aula? Será que você não pode dar uma palestra na empresa para falar sobre isso e tudo mais? E aí às vezes você pede, mas eu queria pelo menos um auxílio transporte, alimentação, aí a pessoa fica sem entender. Já passei por isso. A pessoa virou e falou assim, poxa, mas a gente não consegue, teria que ser pro bono. Eu falei, às vezes sim, às vezes eu falava assim, às vezes quando realmente eu queria fazer um teste, digamos, né? Eu falava assim, olha, eu sinto muito, não dá, será que realmente não dá para pelo menos ter uma ajuda mínima? E acabava muitas vezes acontecendo, outras não. Mas é isso que acaba ocorrendo em relação a esse desafio que eu falo, né, de me tornar palestrante, assumir uma autoridade que acaba sendo diferenciada da autoridade em sala de aula. Sim. E você falou do storytelling, vamos lá falar e fazer o storytelling. Você com certeza trabalha bastante com isso. Vamos lá, Cadu, a sua trajetória. Para quem está te ouvindo agora pela primeira vez, está te conhecendo, eu já peguei alguns ganchos aqui para a gente conversar. Maravilha. Talvez não tudo hoje, mas rapaz, a gente vai gastar horas e horas fazendo vários podcasts. Maravilha, eu tô à disposição. Bom, como eu falei então, eu sou esse homem, mas eu me sinto ainda um jovem de 40 anos e nesse sentido com muita disposição para aprender. Eu sempre fui muito curioso desde criança. Curioso, tinha imaginação fértil, tenho imaginação fértil até hoje, e isso acaba casando com a questão da criatividade. É por isso que eu até trago no peito essa frase, né? Não existe criatividade sem imaginação, muito menos inovação sem inconformismo. Não existe a criatividade sem a imaginação. E por isso que muitas vezes as pessoas não se sentem criativas hoje. Porque lá na infância, elas acabaram sendo cortadas em relação a essa imaginação que elas tinham. O amigo imaginário, a brincadeira que elas gostavam de fazer sozinhas, o falar sozinho, que a criança tem muito, o pai vai lá e corta. Os meus pais, infelizmente, eles não reconheciam esse lado da imaginação, eles achavam que tinham que podar isso, porque senão, sei lá, de repente eu ia crescer com algum problema. Tinha muito disso, assim, na década de 80, 90, os pais eram bem mais rigorosos, eles cortavam o mal na raiz, né? Bem na raiz. Pois é. E assim, nesse sentido, muita coisa da minha imaginação foi sendo podada desde a infância, mas eu consegui recuperar, graças inclusive à atuação como professor. Olha isso. Porque em sala de aula eu tive que quebrar a minha timidez, eu tive que pensar em coisas novas para fazer com os alunos. Se tornou uma ferramenta. Sim, com certeza. Eu devo muito à carreira docente, porque em sala de aula que eu consegui renovar essa visão sobre a criatividade. Ver que a criatividade realmente ela é importante por conta da imaginação.
E aí que eu vi que, na verdade, o que o pessoal fala assim, a gente tem que pensar fora da caixa e tudo mais. Não, a gente tem que evitar que as crianças sejam colocadas dentro da caixa. É isso. Porque senão elas acabam sendo formatadas É. e não adianta nada. Aí chega lá o profissional que, no mercado de trabalho totalmente inovador, ele vai conseguir fazer muito pouco, porque ele não vai se sentir ali adequado àquela situação. Por isso que, não sei, assim, eu acredito que você vivencia isso também, Sim. mas muitos alunos chegam para a gente e reclamam: professor, eu não sou criativo, eu não sei o que é trabalhar com inovação, eu não sou inovador, sendo que inovação tem a ver com inconformismo, né? Eu tenho essa visão. A Cris Arcangeli, que estava aqui agora há pouco, ela fala muito na palestra dela que ser inovador nada mais é do que você ter um olhar atento aos problemas dos outros. E isso é verdade mesmo, porque conforme você vai prestando atenção naquilo que você pode fazer para trabalhar num determinado problema, você consegue trabalhar a inovação na raiz. Que a inovação nada mais é do que isso, você trabalhar a ação de criar ideias. Só que como é que você cria ideias? Analisando aquilo que existe de dor, de problema na vida dos outros. E aí você vai tendo as ideias para curar, para sanar realmente. E é esse o papel do inovador, que por sua vez acaba sendo empreendedor também, né? Então, exatamente. Não dá para falar de empreendedor sem falar de inovação. Você acaba transitando em meio às palestras, em meio às mentorias, nessa questão de que, estou empreendendo. Opa, mas o que você está empreendendo, né? Tá inovando, tá criando, tá gerenciando e ao mesmo tempo tá criando, né? Tá com o radar ligado para o que vai vir daqui 1 ano, 2 anos. Quer dizer, não vai ser sempre as mesmas coisas. O empreendedor tem isso e exatamente, ele tem que estar ativado essa chama de que tenho que inovar constantemente. Eu falo porque nos trabalhos que a gente faz, o tempo todo eu fico atento com a equipe, porque o cliente já está há 6 meses com a mesma estrutura, tem que inovar. Já passou. Temos 12 meses, já tem que ser diferente. Tem que adaptar a linguagem, tem que adaptar o contexto, tem que fazer com que a mensagem seja transmitida, seja posicionada e a marca seja construída. E eu quero aproveitar, por falar em marca, estou vendo que você está com a sua marca. Estava até anotando aqui. Na verdade eu estou com a minha marca, mas eu já queria aproveitar o gancho e falar que eu gostaria que você também tivesse um pouco da minha marca com você. Por favor, olha isso aqui. Então já vou deixar o meu kit com você. Esse kit, eu elaborei para poder ter aí um brinde para quem participa das minhas capacitações, para quem participa até das minhas palestras, quando dá para fazer um sorteio, né? Olha isso aqui. Então tem alguns itens que são bem bacanas. Tem um boné. Quem te falou que eu gosto de boné? Quem foi que te entregou? Maravilha. Não, eu deduzi, mas eu acho que eu deduzi certo. Perfeito. Que bom, trouxe o presente certo. E aí tem a garrafa para você fazer experiência, gente. Isso aqui é experiência. Para você poder fazer o par comigo. Olha isso. Tem a garrafa sua também e o bloco, eu trouxe um bloco de anotações, uma caneta, tudo com a marca, porque a minha ideia é que a pessoa esteja engajada no momento ali da capacitação com a minha marca, né? É isso. Que bom que você gostou, viu? Gostei demais. Cadu. Tem um que? Um broche? Tem um bottom. Aí pra você colocar na mochila. Eu mesmo que eu já coloquei na minha também. Muito bom. E aí, Cadu? E assim, na verdade. Amei. A marca, a minha ideia é que as pessoas que usam essa marca, falo para elas, olha, a partir de agora vocês estão engajadas no movimento Bora Inovar. Que eu uso essa hashtag lá no Instagram e tudo mais. A gente vai fazer bastante coisa junto, Cadu. Eu já saquei. Maravilha. Olha isso aqui, gente. Maravilha. E o movimento Bora Inovar nada mais é do que isso que você está falando. É você impactar positivamente a vida das pessoas. O que você está falando, Cadu, eu estou lembrando dos nossos primeiros contatos. Você é aquele cara que está ligado, assim, aberto às oportunidades. E o empreendedor tem que ter essa... eu não digo que é uma aptidão, mas ele tem que estar ligado. As coisas, por exemplo,
Você foi convidado para vir, para fazer parte, para ser parceiro nosso, e você falou, já vou levar um presente, já vou conhecer, vou com a camisa. É o mínimo, poxa. A gente fala de intencionalidade, tem a ver com isso, né? Tem a ver. Tem uma ideia, preciso desenvolver essa ideia, projetar. Porque, na verdade, assim, você falando dessa questão da intencionalidade, se a sua intenção ela é positiva, nada mais justo do que você divulgar realmente as suas ideias. Durante muito tempo, isso no início de carreira, eu achava que se eu apresentasse as minhas ideias para os alunos, para os outros professores, eu passaria uma imagem assim de aquele cara é um arrogante, ele quer se impor, ele quer impor as ideias dele. Só que eu dei muita sorte, porque assim, como eu falei, eu comecei a carreira lá em 2005, a carreira de professor. E foi no ensino superior, como professor substituto. Depois eu passei por algumas instituições, até que em 2010 eu entrei no Centro Paula Souza. Entrando no Centro Paula Souza em 2010, eu comecei a ter uma outra visão, porque os professores lá, e aí você sabe bem disso, né? A busca que existe não é só pelo ensino em si, mas é pela prática, é por trabalhar as questões voltadas para a inovação. E aí houve muita troca de ideia, muito professor que chegava e mostrava assim, ele chegava e falava, olha, eu uso essa planilha, eu uso esse material, fica à vontade para usar. E aí eu vi que eu poderia compartilhar ideias também. Então essa intencionalidade começou a nascer nessa época, até que em 2013 eu me tornei agente de inovação. O agente de inovação ele trabalha junto da Inova CPS, que é a agência de inovação do Centro Paula Souza, e a missão dele é promover a inovação com alunos, professores, a comunidade como um todo. E aí eu comecei a me relacionar com empreendedores que estavam ali com dificuldade no modelo de negócio, gente que tinha ideia, mas que não conseguia tirar do papel. E aí eu fui trabalhando o viés ali, já era professor, agente de inovação, fui trabalhando o viés de mentor. Comecei ali em 2013 também. Com esse viés de mentor, eu acabei encontrando aí essa questão realmente da preocupação em analisar as necessidades das pessoas, não só as necessidades no sentido assim de ver o que a pessoa precisa para poder mentorar de maneira adequada, mas principalmente ver como eu posso ser a minha melhor versão para atender a essas pessoas. Então acho que essa é a preocupação realmente quando a gente começa a colocar a criatividade e a inovação na nossa atuação. Eu tenho certeza que você acaba trabalhando da mesma forma, acredita nisso, nesse propósito, e é algo que eu falo assim com muita alegria, porque eu acredito que o empreender tem esse impacto positivo, tem essa intenção que você falou. E basicamente foi essa a minha trajetória, desde 2005 até 2010, quando eu entrei no Centro Paula Souza, e atualmente eu tenho aí uma atuação que está entre os três, que é professor, agente de inovação, mentor, e recentemente eu estou aí buscando, como eu disse, essa carreira de palestrante também, porque eu acredito que eu posso fazer a diferença também com essa atuação. Perfeito, perfeito. E aí já são 18 anos de jornada. Cadu, eu sei que você já respondeu nas entrelinhas, mas eu queria, de novo, de uma outra forma, Perfeito. te perguntar, qual é o sonho do Cadu? Ótima pergunta. O meu sonho, eu acredito que hoje ele esteja casado. Eu já tive vários sonhos, assim. Eu acho que é cíclico também, né? Por exemplo, na época universitária que eu tinha a banda de rock, eu queria fazer sucesso. Você teve uma banda de rock? Sim, a gente tinha uma banda de rock clássico. Instrumentista ou você era um vocalista? Eu tentava tocar guitarra, mas assim, eu era mais vocal. Eu, assim... Eu ia pedir pra você dar uma palhinha, mas que tem tanto barulho, já passaram umas 3 mil pessoas. Fica pra uma próxima. E aí? Mas assim, acho que eu preciso gravar uns vídeos aí pra mostrar pro pessoal como é que era. Mas é só pra reavivar um pouquinho. Flávio Augusto não grava tocando violão. Isso. E o cara manda bem. O cara manda muito bem. Eu não sei se eu mando tão bem cantando, mas... Você tem que colar esse elemento aí no seu branding. Acho que eu vou começar a fazer isso. Pode fazer. Vai dar bom. Maravilha. Vai dar bom. Vou aceitar a sua dica. Ó, a hora que menos espera, o que o Flávio Augusto faz? A hora que você menos espera...
Quem sabe até eu volto a tocar um pouquinho de violão, guitarra, porque eu tô meio enferrujado nessa parte. Por favor. Conclui. Mas então, os sonhos eles variam muito, né? Então eu falei brincando dessa coisa da banda, né? Mas eu acredito que hoje o meu sonho está muito ligado ao propósito. Meu propósito é realmente buscar novas formas pelas quais eu possa incentivar, estimular as pessoas ao aprendizado. O aprendizado de uma maneira divertida, de uma maneira efetiva. Tipo assim, você procurar novas formas. Exato. Principalmente para o público mais jovem, para a geração. É por isso que a gente se conectou. Pois é, tá ligado. Que você também tem todo, Sim, assim, antes mesmo de ter aí a sua atuação docente, seu foco sempre foi voltado para a geração Z e eu também me preocupo com essa geração porque hoje é o meu público-alvo realmente, por mais que eu tenha nas palestras um pessoal mais experiente. A gente vai chegar nessa idade e a gente fala com o público mais velho. É bem assim, mas ao mesmo tempo tem o pessoal dessa geração Z que eles têm uma necessidade, eles estão intimamente ligados com aquele conceito da fragilidade está dentro do mundo Bunny. Quando a gente pega lá o mundo Bunny, né? Sim. A gente pega um mundo que é frágil, ansioso, que é não linear, que é incompreensível. E são as mesmas características da geração Z. Eles são frágeis, não no sentido de fraqueza, mas é aquela coisa de muitas vezes desistir no primeiro obstáculo porque não vê um propósito adiante. Então a gente tem que quebrar essa fragilidade. Quem traz para eles um modelo que é um modelo antifrágil, muitas vezes são as pessoas que estão ali mais próximas. Pais, familiares, professores e até mesmo influenciadores. Assim, sim. Aí essa parte da comunicação é você que acaba, né, tendo aí mais experiência. Você sabe bem, né, qual é a importância, por exemplo, de um influenciador ou de um meio de comunicação trazer essa mensagem para o público mais jovem. E realmente falta isso, falta a gente fazer com que eles trabalhem essa mentalidade antifrágil. Mas olha que interessante. Seguir apesar dos obstáculos, né? Como você falou, bora... Ao movimento Bora Inovar? Bora Inovar. Que legal, você levanta a bandeira de que eu estou à procura e vou continuar à procura. Eu quero encontrar formas de ajudar quem está vindo. Principalmente essa nova geração. Perfeito. Eu não já tenho aqui a forma. Eu estou à procura. Vamos procurar juntos? Vamos criar juntos? Eu acredito que é muito assim. Eu sempre tive muito da postura do líder. Não é querendo me gabar. Nossa, o cara sempre foi líder. Não, sai na frente. Até não está pronto o caminho. Até hoje eu acho que foi mais assim. Eu acabava liderando sem querer, muitas vezes. Em muitos momentos. E porque, na verdade, assim, tem gente que fala assim, não, eu vou lá e vou exercer a liderança nesse momento, nesse projeto. Eu não, eu sempre gostei de apoiar, de auxiliar. Quando eu via, eu já estava ali liderando o pessoal, porque às vezes as minhas ideias acabavam, de certa forma, convencendo, comovendo o pessoal. Eu tenho uma certa persuasão, que talvez seja uma persuasão mais mansa. Eu não sou, digamos... digamos que se a gente for fazer ali um paralelo, eu não chego na pessoa como um tubarão. Eu tô mais para aquela tartaruga marinha que vai chegando, falando manso. Vai conquistando. Porque é o meu jeito. Seu perfil. É a minha personalidade, não adianta. Sim. E com isso, de certa forma, eu fui vendo que eu tinha sim persuasão. Às vezes eu achava que nem tinha, né? Eu falava assim, as pessoas elas acabam achando que eu sou calmo demais, sou manso demais. Mas nessa calmaria, a pessoa muitas vezes se encontrava e se encontra. E aí eu conseguia realmente direcionar essa liderança. E aí a ideia de bora inovar é para que quem quiser venha comigo. Porque assim como o líder se envolve com a sua equipe, eu estou pronto para me envolver ali com os meus alunos, com o meu público, aqueles que quiserem realmente inovar comigo. E isso faz parte da liderança e, como você disse, faz parte também do direcionamento que a geração Z precisa, porque eles não vão deixar de sair da fragilidade sozinhos. Não. A gente precisa trabalhar com eles essa motivação. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu tenho 2 filhos. Que legal. 7 anos. Caramba. Eu e minha esposa. Poxa, eu sei exatamente o que você está falando. Parabéns, poxa. É isso. Legal. Então você vivencia isso
realmente 24 horas, é o que eu tô dizendo. E você tem essa preocupação também. Sim, sim. 24 horas. Mas, E assim, e é nesse sentido, a gente tem que realmente buscar uma forma. E por que a gente tem que buscar uma forma? Porque hoje não dá para você dizer assim, achei, é isso aqui que eu vou usar, essa receita. tá definido, pronto, meus próximos 70 anos. Não existe isso. Daqui uma semana já vem alguém e quebra a minha ideia, quebra a minha teoria. Então o que a gente tem que fazer é sempre buscar inovar nas ações, nos pensamentos e também nas propostas, de acordo com a quantidade de pessoas que vêm se engajando com a gente, de acordo com a transformação que a gente vê nessa geração. Então, muito do antifrágil depende disso. A gente tem que trabalhar mudanças constantes e a gente tem que estar sempre ali atento a esse aspecto. Cadu, cara, nós vamos gravar outros podcasts. Ah, maravilha. Esse é só, Eu tô à disposição mesmo, viu? esse é só o primeiro. Passa aí um conselho para essa nova geração. O que você tem a dizer diante do marketing, diante de construir uma nova marca? Você já chega inspirando a galera. Quer fazer um Maravilha. posicionamento, bastidor, mídia, quer expor, quer se tornar um palestrante. Eu acredito que essa geração vai encontrar nos próximos anos muitos mentores, pessoas que vão orientar esses jovens para que eles possam multiplicar para a nova geração que vem chegando aí. Essa geração já chega com muita informação, já chega com tecnologia, Perfeito. já faz acontecer e precisa realmente só do direcionamento. Mas eu queria que você deixasse aí as suas palavras, o seu conselho, fique à vontade, o que tiver no teu coração para compartilhar, não só com os jovens, mas também com os pais dos jovens. Eu fico com esses dois caminhos. Eu tenho que falar com o pai do jovem Exato. e também com o jovem. É que, querendo ou não, são pessoas que estão aí vindas da nossa geração, né? Então é uma mistura de geração X com Millennial, né? Isso. E na verdade, assim, para falar com eles, tem muita coisa que a gente pode aproveitar dos nossos pais. Apesar de eu falar que os meus pais, eles cortavam muita coisa pela raiz, ao mesmo tempo eles eram e são os meus mentores. Meu pai aí militar, hoje militar aposentado, minha mãe professora. Então ela, de certa forma, sendo professora, me incentivou também nessa carreira. E quando você adota, de certa forma, talvez não ações, talvez não conceitos, mas os valores que vêm lá de trás, eu acredito que são esses valores que tem que ser realmente os norteadores da nossa geração. Então que a gente ainda tenha a preocupação com os nossos filhos, realmente, que a gente ainda esteja atento, a gente não precisa, de certa forma, quebrar com coisas que hoje já são naturais. É natural o filho, a filha ter ali a sua privacidade, coisa que eu particularmente não tive. Essa parte assim, né, era sempre invadida de alguma forma, Sim. mas era sempre visando um bem comum. Hoje eles podem ter essa privacidade, Sim. mas que ao mesmo tempo eles tenham talvez uma liberdade de vir para nós, para você que é pai, e para os demais pais e mães da nossa geração, que eles tenham essa liberdade de chegar e conversar, trocar de ideias, trocar de informação, fazendo uma abertura realmente do que eles estão vivendo. Porque quantas vezes a gente não fica sabendo de jovens que assim estão passando por situações psicológicas super complicadas só porque ele não chegou, ela não chegou e falou assim: pai, mãe, eu estou passando por isso, estou sentindo isso. E a gente tem que ter a maturidade para falar assim: filho, filha, eu não vou te condenar, eu quero te ajudar. É isso. Então esse é um fator realmente que ajuda muito nessa questão da quebra da antifragilidade. Então é um conselho que eu dou para a geração mais jovem. Tenha essa liberdade de conversar com o pai, com a mãe, para pedir o apoio necessário. Não se julgue autossuficiente, porque nós não somos. E tenho certeza que na inovação, no empreendedorismo, a tendência é cada vez mais a gente trabalhar em grupo. A gente pensar em grupo, a gente precisa estar coeso, contínuo, trabalhando essa questão realmente da mobilização. A mobilização faz a diferença, tanto na inovação, no empreendedorismo, quanto na educação. Então, para que os jovens estejam atentos a isso e que eles possam realmente fazer a diferença.
não se deixar levar pela fragilidade, porque isso, infelizmente, acaba deixando a gente numa fase totalmente estagnada. Para que a nossa vida esteja em constante evolução, então o meu conselho é: aproveite aí a liberdade que existe hoje em relação às gerações de pais e filhos e mantenham a comunicação constante e estejam prontos para se juntar e não para se isolar. Ok, Cadu, Damian, muito obrigado por ter vindo Imagina. à Expo Empreendedora, ao nosso podcast. Teremos oportunidades muitas daqui para frente para Eu espero. tocar o coração desses jovens. Vamos ter, tocar o coração desses jovens, desses pais. E sucesso para você. Maravilha. Sucesso para você também. Agradeço aí o seu apoio, o seu convite. Agradeço também o apoio da equipe também do TJCast. Foi um prazer e eu estou aqui à disposição para qualquer hora, realmente. A hora que você me chamar lá no WhatsApp, a gente grava podcast, grava qualquer outro projeto. Vamos. E é só entrar em contato. Estou à disposição mesmo. Sucesso, Foi um parabéns. prazer. Obrigado, sucesso para vocês também. Obrigado. Valeu. Mais um episódio direto da Expo Empreendedor, TJCast. Nós estamos ouvindo as histórias para inspirar você, dos empreendedores, de quem está empreendendo, de quem está auxiliando o empreendedor. E daqui a pouco tem mais convidados chegando aí.